Fala, galera linda, quem está de novo aqui, o professor Joás, professor de Física da plataforma Gonçalves Dias. No nosso projeto PAS, UEMA, né, Enem 2024. Beleza, então esse projeto é um projeto do governo do estado do Maranhão através da Secretaria de Educação e utilizando a plataforma Gonçalves Dias. Né? Aquela plataforma que eu sei que se você é esperto, você já viu ela no YouTube, já acompanha nas redes sociais, né? Já segue lá no YouTube, ó, aperta o sininho para poder, quando chegar vídeo novo, vocês serem avisados, né? Pode vacilar, tem que, principalmente nessa reta aí, né? Assim, já começa a apertar o negócio, o Enem está chegando. E o Enem é você que é estudante do ensino médio, terceirão principalmente, é o ápice do ensino médio, é você fazer um bom vestibular, tanto no Enem quanto para o EMA, tá? Então não vacila, não perde nenhuma aula da plataforma, tá? Não vai perder nenhuma aula desse projeto, legal? Só fera que tem aqui dando várias dicas para vocês, beleza? Então vamos continuar nossa aula aqui, resolvendo mais algumas questões. A gente parou em qual? Vídeo passado? Nós paramos na segunda, né? Então aqui, ó, mais algumas questões aqui, vamos ver. Terceira questão, que é a primeira de hoje, né? A figura mostra uma balança de braços iguais. Vamos já para a figura. Em equilíbrio, na terra, onde foi colocada uma massa M. E a indicação de uma balança de força na Lua, onde a aceleração da gravidade é igual a 1,6 metro por segundo ao quadrado, sobre o qual foi colocada uma massa Mzão. Certo. Legal, ó, aí deu aí a figura, cadê? O Enem 2016, né? Então vamos lá, aí deu essa figura, ele quer a razão entre a massa maior e a massa menor. Beleza, olha gente, questão aí número 3. Nessa primeira situação que vocês estão vendo aqui, para a gente determinar quem é a massa M, ó, a massa Mzinho, aqui ele utilizou uma balança de braços iguais, né? Uma gangorrazinha de braços iguais. Olha, se esses braços eles são iguais, essa balança é uma balança das antigas, uma balança que mede massa, porque você compara esse lado com aquele lado. Se elas possuem os braços iguais, se tem o mesmo braço, a distância daqui até aquela extremidade é a mesma distância do meio aqui até a extremidade, se os braços são iguais, e para ela ficar em equilíbrio é necessário que a massa desse lado seja igual à massa desse lado, tá? Então, ó, uma balança de braços iguais, eu não sei se os senhores e as senhoritas já viram uma balança dessa. Essa balança, hoje, ela é peça de museu, praticamente é peça de museu. Só se você for em alguns lugares, assim, que raramente vai ter isso. Assim, sei lá, no interior do estado. Ainda alguém que, num comércio, preserve uma balança dessa. Então, tinha uns pratinhos assim, ó, uns pratos de metal, que aqui você colocava o que você queria medir, botava arroz, botava feijão, botava peixe seco. E no outro braço você tinha vários pezinhos que você sabia o valor, várias massas de metal que você sabia o valor, e você ia colocando. E aí você conseguia comparar essa massa desse lado com essa massa. Então é um instrumento que, na verdade, ele mede massa. Ele compara essas massas com essas massas. Beleza? Então, essa balança, ela mede massa. Aí eu posso ver, ó, já que ela é de braços iguais, que eu já falei para vocês, essa massa Mzinho, na verdade, ela vai ser igual a essas duas juntas, que é 0,5 mais 0,5. Ó, galera, 0,5 mais 0,5 é igual a 1. É meio quilo mais meio quilo, ó. É 1 quilograma. Então aqui é uma resposta parcial nossa, ó. Eu quero saber quanto dá Mzão dividido por Mzinho. Agora Mzão está numa balança mais bonita. Só que essa balança, ela está na Lua.
Isso tem alguma influência? Tem, eu vou falar agora. Essa balança, na verdade, nós chamamos de balança, mas ela é um dinamômetro, tá? Ela utiliza as mesmas propriedades que um dinamômetro utiliza. Mas, professor, eu não sei o que é um dinamômetro. Um dinamômetro é um instrumento utilizado para medir força. E, geralmente, ele é baseado na deformação de molas. O que pode, possivelmente, ter aqui, ó, algumas molas aqui, ó, que quando eu coloco esse corpo de massa M, essas molas vão ser achatadas, vão ser comprimidas. E dependendo da distância que ela vai ser comprimida, da quantidade de compressão que eu consigo para cada mola dessa, eu consigo definir a força que está comprimindo essa mola. Então, olhem para cá, rapidão, ó. Para esse corpo de massa Mzão, vamos ver, já que mede força, vamos ver quantas forças estão agindo nele. Por ele estar lá na superfície da Lua, e a Lua, vídeo passado que você viu, a Lua tem gravidade, né? Qual é a gravidade lá na superfície da Lua? É um sexto da gravidade da Terra. No exercício aqui, se vocês prestaram atenção, ele pediu para a gente considerar 1,6. Eu vou botar bem aqui, ó. Gravidade na superfície da Lua. É 1,6 metro por segundo ao quadrado. Então, esse corpo de massa M, ele está sofrendo ação do peso dele lá na Lua, puxando ele para baixo, e aí a balança está empurrando ele para cima, assim, apoiando ele, que é a força exercida pela balança. Esse valor de 4 newtons aqui, ó, é exatamente essa força aqui, ó. A força exercida pela balança é o que ela está indicando. Então, quando você vai lá no supermercado, ou vai numa farmácia, ou vai num comércio que tem aquela balança lá, apesar dela ser digital, né, vermelhinho lá os números, quando você sobe nela, você comprime aquela mola. De acordo com a compressão da mola, ela vai te indicar o valor da força que a balança faz em você. Tá? Então vamos, ó. A força que a balança faz em você é indicada lá no visor, que aqui é 4 newtons. Joás, professor, mas lá não é meu peso, não? É, se você não estiver segurando em nada, aquela força que a balança vai fazer em você, bora pra cá, ó. Como essa massa não sai do lugar, essa massa Mzão não sai do lugar, é porque essa força anula o efeito dessa força. Se o peso fosse maior do que a força para cima, ela afundava. Se a força para cima fosse maior do que o peso, ela subia. Como essa massa está parada, é porque essa força é igual a essa. Tá? Então, ó, a força, o peso dessa massa Mzão aqui, ó, M maiúsculo, é igual ao valor que a força da balança faz nela, que é a indicação da balança, ó. Então, ó, o peso de massa Mzão vai ser igual a 4 newtons, que é a indicação da balança. Como é que calcula o peso? É a massa Mzão vezes a gravidade. Vocês lembram da fórmula do peso? Ó, peso é a massa vezes a gravidade do local, que aqui é a Lua. Essa balança está na Lua. Essa daqui não precisei usar a gravidade. Ela está na Terra, mas nem me interessava esse valor. Essa informação. Poderia estar na Lua, que seria a mesma coisa. Agora, essa aqui precisa da gravidade, ó. Isso aqui é igual a 4. Então, ó, M, aqui nós estamos falando da gravidade da Lua, que é 1,6, que é igual a 4. Esse 1,6 que está multiplicando vai passar para o segundo membro dividindo. Vamos escrever aqui, ó. Então, o Mzão é igual, ó, esse 1,6 passa dividindo. Vai ser igual a 4 dividido por 1,6. Certo? Se meus amiguinhos fizerem essa conta, vai ser o mesmo que 40 dividido por 16. Bora aqui multiplicar por 10 em cima, por 10 embaixo. Vai ficar, ó, 40 dividido por 16. E aí vamos simplificar por 4 em cima e embaixo.
vai dar 10 dividido por 4, que vai dar 2,5 quilograma. Resposta parcial. Então, se vocês souberem que essas balanças que você usa, qual é a leitura dela lá? A leitura dela é a força que a balança faz em você. Professor, eu não entendi, mas não é o peso dela, não? Não. É a força que a balança faz em você, é que ela vai indicar lá no visor. Não é o nosso peso, não? Não é. Porque assim, ó, se você subir nessa balança, aí vai botar lá, vai indicar um valor. Se você se apoiar no balcão, aquele valor diminui. Mas seu peso não diminuiu, tá? Mas a força, a indicação da balança vai diminuir, porque ela vai fazer menos força em você pelo fato de você estar apoiado. Então, galera, essa dica é bacana, tá? Essas balanças digitais, elas, na verdade, são dinamômetros. A indicação da balança é a força que a balança faz na gente, que também é chamada de força normal. Então, se eles perguntarem qual é a leitura da balança numa possível questão, aí você vai atrás do valor da força normal, que aqui eu botei que é a força que a balança faz na pessoa. Aqui, ó, a massa Mzinho deu 1 kg, a massa Mzão deu 2,5. O que ele quer saber é essa razão aqui, ó. Mzão dividido por Mzinho. Quanto é o Mzão? 2,5. Quanto é o Mzinho? É 1. Logo, ó, o Mzão dividido por Mzinho, que essa razão aqui, ó, vai ser igual a 2,5 dividido por 1, 2,5. Pronto. Então, aqui está a nossa resposta. Beleza? Bora ver se a gente acertou. 2,5. Cadê? Olho na tela. Resposta certa, letra B. Belezinha? Bora para a próxima. Para um salto no Grand Canyon, usando motos, dois paraquedistas vão utilizar uma moto cada, sendo que uma delas possui massa 3 vezes maior. Então, ó, eles vão saltar lá no Grand Canyon e eles vão utilizar motos diferentes, né, com massas diferentes, uma 3 vezes maior do que a outra. Foram construídas 2 rampas idênticas até a beira do precipício, de forma que no momento do salto, as motos deixem a pista horizontalmente e ao mesmo tempo. No instante em que saltam, os paraquedistas abandonam suas motos e elas caem, praticamente sem a resistência do ar. Beleza. As motos atingem o solo simultaneamente, ou seja, elas atingem o solo juntas, apesar de ter massas diferentes. Tá? Qual é a razão para que isso aconteça? As motos atingem o solo simultaneamente, por quê? Aí é o seguinte, será que você assistiu o primeiro vídeo? Se assistiu o primeiro vídeo, sabe responder essa daí com facilidade. Se não, te liga, vai lá assistir o primeiro vídeo. Mas vamos comentar aqui. O primeiro vídeo que eu expliquei direitinho, passei um tempão explicando para vocês, falava de um astronauta que ele abandonou um martelo e uma pena na superfície da Lua, que lá não tem resistência do ar, que independente das massas, o martelo e a pena, elas caíram juntas, tá? Eles caíram juntos. Por quê? Porque eles estavam sujeitos à mesma aceleração da gravidade. Então aqui é praticamente a mesma coisa. As motos, elas vão ser lançadas aqui, ó, na beira do precipício. Só que eu não sei com relação às velocidades, a massa é pequenininha e a outra a massa é grandona. Né? E uma massa pequenininha. Então, elas vão chegar ao solo, como ele falou, simultaneamente. Por que se tem massas diferentes? Porque tanto a grandona quanto a pequenininha, na superfície da Terra, próximas à superfície da Terra, elas estão sujeitas a quê? A mesma aceleração da gravidade, que é a gravidade da Terra. Então, quem está puxando essa aqui para baixo?
Aqui eu tenho o peso da pequenininha e aqui eu tenho o peso da grandona. Essa aqui o peso é maior porque ela tem mais massa. Essa aqui o peso menor porque tem menos massa. Por quê? Todas elas descem com uma aceleração de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. E logo, elas vão cair juntas porque elas têm mesma aceleração. Certo? Estão sujeitas à mesma aceleração que é da gravidade. Mas, Joás, tu não falou que é só sem a resistência do ar? E aqui tem resistência do ar? Mas assim, apesar dele não ter citado, essas motos, elas conseguem romper bem a resistência do ar. Então, o que faz elas caírem praticamente juntas porque estão sujeitas à mesma aceleração da gravidade. Então, ó, possui a mesma inércia. O que é inércia? Inércia é essa preguiça que o corpo tem de mudar o seu estado. Então, inércia não. Inércia é assim, ó, a massa do corpo mede a quantidade de inércia dele. Então, elas não têm a mesma inércia, porque as massas são diferentes, inércias diferentes. Estão sujeitas à mesma força resultante? não. A de maior massa, mais força. De menor massa, menos força. Tem a mesma quantidade de movimento? Quantidade de movimento é o produto massa-velocidade. O de mais massa tem maior velocidade, o de menos massa, menor velocidade. Não, perdão, desculpa. O de mais massa, maior quantidade de movimento, o de menor massa, menor quantidade de movimento. Não é esse o fator. Adquirem a mesma aceleração durante a queda, que é a aceleração da gravidade. São lançadas com a mesma velocidade horizontal? Não é por esse motivo. Então, resposta certa, a mesma aceleração. Belezinha? Bora para a próxima. Tá. Ó, em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro, cilíndrica e homogênea. Ele propôs que fizessem a medição da massa da barra. Ele propôs que fizesse a medição da massa da barra, marcações na barra, dividindo-a em 8 partes iguais. E em seguida apoiaram-na sobre a base triangular com um saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades até atingir a situação de equilíbrio. Então vamos ver. Ah, beleza. Então tá aí, ó, aí tá explicado. Tem as marcações, tá? E essa barra ela deve ser muito pesada, porque ela conseguiu equilibrar um saco de arroz nessa situação. Nessa situação, qual foi a massa da barra obtida pelos alunos? Bem, vocês já assistiram aí anteriormente, viu que tem a balança de braços iguais. Este aqui não é um caso de balança de braços iguais. Olha, perceba aí, ó, como essas daqui elas são diferentes. Tá? Aqui ela não é de braços iguais. E numa situação como essa, o que a gente vai fazer? Ó? Essa situação é uma questão que a gente chama de equilíbrio de corpo extenso. Tá? Equilíbrio de corpo extenso, para eu tentar resumir para vocês, essa questão aí, que tem muitas questões parecidas com ela, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que ver quantas forças estão agindo nessa barra aqui, ó. Então, desse lado esquerdo, eu tenho um peso aqui, ó, que eu vou botar assim, ó, PA, que é peso do arroz, que está na extremidade esquerda da barra. De novo, como é que a gente resolve uma questão como essa, de equilíbrio desse corpo aqui, ó? Primeiro, eu coloquei ele aqui, vou botar todas as forças que estão agindo nele. Então, aqui tem uma força igual ao peso desse saco de arroz. Bem aqui no meio tem uma força que a gente chama de apoio, força do apoio. Vou botar aqui, ó, força do apoio. E nós temos o peso da barra. O peso da barra, como ela é homogênea, bonitinha, o peso da barra está bem no meio dela. Aonde é que fica esse meio? Vamos contar em quantas partes ela está dividida, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então o peso da barra está bem no meio. Então o meio de 8 é 4, né? Então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. Bem aqui. Então está bem aqui pertinho, ó. Esse aqui eu vou chamar de peso da barra. Aqui é só o meu ponto de apoio. Gente,
Essas questões que parecem assim uma gangorrazinha, só que com os braços diferentes, essas questões elas têm uma maneira bem fácil de fazer, tá? De novo, ó, que tipo de questões eu vou utilizar isso aí que eu vou explicar? Essas que parecem gangorras, só que com braços diferentes. Essas gangorras com braços diferentes, ó, aqui é o meu ponto de apoio, onde tem essa força aqui do apoio. A gente resolve assim, ó, é a fórmula para essas questões, para essa que a gente chama de alavancas. É assim, ó, força 1 vezes o braço da força 1 é igual a força 2 vezes o braço da força 2. Certo? Cadê a força 1 e a força 2? É você que vai nominar, tá? E o que é esse braço? É a distância da força até o apoio. É a distância da linha de aplicação da força até o apoio. Então vamos lá. Cadê a força 1? Pode ser PA aqui, ó, o peso do saco de arroz. Vezes, cadê o braço? Essa distância bem aqui, galera, ó. Ah, professor, ele não deu essa distância. Essa distância a gente vai medir pelas partezinhas ali que ele dividiu, ó. Então ele dividiu, ó, em 1, 2, 3 partes. De novo, ó. 1, 2, 3 partes. Então aqui, ó, tem 3 partes. Cada parte dessa eu posso chamar de X, por exemplo, mas eu vou botar só 3 partes. Beleza, então, braço 3, igual. Força 2 é o peso da barra, que a gente quer saber. Vezes, cadê o braço da força 2, essa distância aqui, galera? Ó, daqui, da linha de ação da força até o apoio. Quanto tem aqui, ó, bem aqui, eu falei que é o 4, né, a metade, ó, 1, 2, 3, 4. Então a distância daqui até o apoio é só uma partezinha, só um. Certo? Então vamos lá, eu vou escrever de trás para frente, ó. Peso da barra vezes 1 é o peso da barra. Vai ser igual ao peso do saco de arroz, é a massa do saco de arroz, vezes a gravidade, ó, vezes 3. Vamos lá, ó. Peso do saco, cadê? Vocês lembram da fórmula do peso? Massa vezes a gravidade. Peso da barra é a massa da barra vezes a aceleração da gravidade. E aqui, ó, o que é o peso? Eu escrevi esse aqui e esse aqui, né? Então, ó, o peso do saco de arroz, está escrito aqui, ó, é a massa do saco de arroz, que é 5 quilos, 5 quilogramas, vezes a gravidade, vezes 3. E a gravidade, ó, se eu quisesse botar 10, eu botaria, mas eu vou logo cancelar para fazer menos conta. E aí vai ficar assim, ó, terminando aqui, massa da barra vai ser igual, ó, 5 vezes 3, 15. 15 quilogramas. Belezinha, galera? Então tá aqui a nossa resposta para mais uma questão do Enem, só que é uma questão que parece uma gangorra, que como eu falei para vocês, né? Questão de alavanca, se liga, de braços diferentes. Força 1 vezes o braço da força 1 igual a força 2 vezes o braço da força 2. Resolve rápido. Se eu tivesse mais tempo, eu explicaria tudo com mais detalhe para vocês de onde eu cheguei nesse assunto. Tá? Mas isso aqui é uma maneira simplificada de resolver essa questão. Então, de acordo com a minha resposta aí, vai ser a letra E. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. A gente encerra mais um vídeo aqui e vai lá nas nossas redes sociais, vê as informações que tem lá, as novidades, tá? Nos acompanhe nas redes sociais, vai lá no YouTube, faz a sua inscrição, aperta o sininho para você receber mais indicações de conteúdo. Beleza? Tchau, tchau, até a próxima.